Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Francisco Medeiros e sejam bem-vindos a mais um Papo Linguístico. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais e sequências textuais. Então não saia daí e vamos acompanhar depois da vinheta. O termo gênero é utilizado para nomear diferentes formas textuais de circulação social, com um conjunto de características relativamente estáveis identificadas pelo suporte, estilo, conteúdo, composição e função. O autor que primeiro fez uso do conceito de gênero para abarcar as manifestações orais e escritas foi o russo Mikhail Bakhtin. Em um texto intitulado Os Gêneros do Discurso, escrito entre 1952 e 1953, Bakhtin apresentou a seguinte definição para os chamados gêneros do discurso. Ele dizia que os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados. Esses enunciados são criados para atender a necessidades de comunicação específicas dentro de uma determinada esfera da atividade humana. E para a gente compreender o que são essas esferas da atividade humana, imagine, por exemplo, a área da medicina. Dentro da área da medicina, nós vamos ter diversos textos, diversas formas textuais que são utilizadas somente nessa esfera de atividade humana. E se você for para outras atividades, você vai também ter outros textos, outros gêneros textuais que vão ser criados ou que foram criados para atender às necessidades específicas daquela esfera de atividade humana. Veja, os gêneros que são produzidos na escola são diferentes daqueles que são produzidos na área médica, que são produzidos na área da física, na área do jornalismo, da informação e da comunicação. Então, dependendo da esfera de atividade humana, diversos gêneros textuais vão surgindo para atender às necessidades de comunicação das pessoas inseridas nessas esferas. Logicamente que quando a necessidade de comunicação deixa de existir, o gênero também vai deixar de existir. Conforme Bakhtin explica, os gêneros são definidos como tipos relativamente estáveis e, portanto, eles são reconhecíveis pelos usuários da língua. Como são socialmente constituídos, os gêneros pressupõem uma interação por meio da linguagem, o que explica também porque Bakhtin os denomina como gêneros discursivos. E conforme eu disse agora há pouco, essa relativa estabilidade não impede que os gêneros desapareçam no decorrer do tempo. Há, por exemplo, hoje gêneros que surgiram para atender a necessidades específicas de comunicação, como os blogs, os sites e os próprios vídeos do YouTube que você está assistindo agora, que só são possíveis por conta da existência da internet e que eram gêneros que não existiam até pouco tempo atrás. E há, por outro lado, gêneros que com o passar do tempo e o surgimento das novas tecnologias passaram por modificações e precisaram sofrer alterações em decorrência dessas novas formas de comunicação, como por exemplo a carta, que se você pegar a estrutura do e-mail, se assemelha muito à estrutura de uma carta. Mas a gente não pode dizer que o e-mail é uma carta, é um gênero diferente que teve sua origem na carta. Outro gênero, por exemplo, que está em desuso, que está caindo em desuso por conta do contexto em que esse gênero era produzido, é o telegrama. Praticamente hoje a gente não utiliza mais os telegramas, que era também um gênero que surgiu a partir da carta. Um gênero que a gente pode utilizar como exemplo que foi extinto porque o contexto em que ele era produzido também foi extinto foi a carta de alforria. A carta de alforria, logicamente, servia para libertar escravos. Como hoje no mundo reconhecidamente não existe mais escravidão, não se faz necessário que se produza esse gênero textual, já que o principal objetivo dele era dar liberdade a uma pessoa que vivia sob o regime da escravidão. Ainda segundo Bakhtin, os gêneros textuais se organizam da seguinte forma. Primeiro, o conteúdo temático, ou seja, tudo aquilo que é dizível pelo texto, tudo aquilo que o texto diz pra gente, toda a informação que ele traz pra gente. Segundo, a sua forma composicional, ou seja, as configurações específicas de linguagem que são utilizadas dentro desse texto, as sequências textuais que estão presentes também nesse gênero, os traços da posição do enunciador e, em terceiro lugar, os recursos estilísticos, ou seja, os aspectos lexicais, fraseológicos e gramaticais que são utilizados dentro desse texto, bem como as marcas linguísticas que são recorrentes desses gêneros específicos. Por exemplo, por que a gente pode agrupar um telegrama, uma carta e um e-mail em um grupo de gêneros textuais que tem basicamente a mesma origem? Porque existem características temáticas, composicionais e estilísticas
que agrupam esses gêneros textuais em um mesmo conjunto. Eu quero que vocês prestem atenção no aspecto composicional. Eu falei que dentro do aspecto composicional estão as sequências textuais, e é importante que a gente faça essa diferenciação entre gênero textual e sequência textual. Os gêneros textuais eles são ilimitados e, como eu disse no vídeo, eles surgem para atender a determinadas necessidades de comunicação dentro das esferas de atividade humana. Então, quanto maior a quantidade de necessidades ou de esferas de atividade humana que existam, maior vai ser a quantidade de gêneros, ou seja, é praticamente impossível contar quantos gêneros textuais existem. Por outro lado, as sequências textuais elas são facilmente identificáveis e existem em número limitado. E são um dos aspectos que fazem com que a gente identifique a que grupo pertence determinado gênero. Por exemplo, existem gêneros textuais que têm em sua estrutura a sequência narrativa como predominante. Em outras situações, existem gêneros textuais que têm em sua estrutura a sequência descritiva como predominante. Mas isso não impede que existam outras sequências dentro de um mesmo gênero textual. Se você pegar, por exemplo, um romance, que é um gênero literário, você vai ter na estrutura dele sequências narrativas, descritivas, explicativas, dialogais e argumentativas até. Então, essas sequências textuais, elas são parte da composição dos gêneros textuais. Dessa forma, eu não posso afirmar que exista um texto narrativo, um texto descritivo ou um texto argumentativo. Essa nomenclatura ela é utilizada para nomear as sequências que estão presentes dentro dos gêneros textuais. São sequências textuais que vão formando o gênero que está sendo composto ali para atender, lembre-se sempre, atender a uma determinada necessidade de comunicação em uma esfera de atividade humana. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dá o seu joinha aí. E se não é inscrito no canal, se inscreve agora e não esquece de ativar as notificações para que você possa receber outros vídeos deste mesmo modo para saber muito mais sobre língua portuguesa. Até o próximo vídeo.